Senhoras e senhores, senhor deputado proponente, engenheiro José Esmeraldo, ilustres autoridades e telespectadores da TV Assembleia, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos nesta sessão solene em homenagem aos professores de Educação Física. É convidado a compor o local de destaque o senhor deputado proponente, engenheiro José Esmeraldo, para os procedimentos regimentais de abertura desta sessão solene. Também, para compor o local de destaque, convidamos o presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Espírito Santo, doutor Gabriel Costa. É convidado à mesa o advogado do movimento CREFES-JA e de clubes de futebol do país, doutor Luiz Eduardo Barbosa. Convidamos à mesa a presidente do movimento CREFES-JA e professora universitária, doutora Eliane Gonçalves. Convidamos também o conselheiro do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Guarapari, professor André Fonteboa. Convidamos à mesa o diretor da escola, Elvira Benedita Cardoso da Silva, professor Ramon Ferreira. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos canais abertos, digitais e YouTube. As fotos do evento estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 11, no site da Assembleia Legislativa. Os profissionais de educação física têm por objetivo promover a saúde das pessoas através da prática do exercício físico. A partir da Lei número 9.696, de 1º de setembro de 1998, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física, foi criado o Conselho Federal de Educação Física, CONFEF, e os Conselhos Regionais, CREF. No ano de 1998, a formação profissional era realizada somente pela UFES, em que se graduava aproximadamente 70 a 80 profissionais de educação física por ano. Sendo assim, o quantitativo de profissionais no Estado era inferior a 2.000, o que não permitia a instauração de um conselho regional no Estado do Espírito Santo. Desta forma, foi instalado o CREF-1, pela resolução CONFEF número 09 de 1999, tendo personalidade jurídica distinta do CONFEF, dos profissionais de educação física e das pessoas jurídicas neles registrados. Neste instante, o senhor deputado proponente, engenheiro José Esmeraldo, procederá à abertura desta sessão solene, conforme é regimental. Primeiramente, queria dar uma boa noite a todos, dizer da nossa alegria e da nossa satisfação de tê-los conosco aqui nesse plenário da Assembleia Legislativa. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e procederei à leitura de um versículo da Bíblia. Fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbio 31, 26. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada, conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Informo a todos os presentes que esta sessão
é solene, em homenagem aos professores, repito, em homenagem aos professores de educação física, conforme requerimento de minha autoria, aprovado pelo plenário por unanimidade. Todos são convidados em atitude de respeito para as execuções do hino nacional e do hino do Estado do Espírito Santo. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendiga o verde e ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Fará uso da palavra o senhor deputado proponente desta sessão solene, engenheiro José Esmeraldo. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma saudação a todos os componentes da mesa. É uma honra tê-los aqui conosco nesse sodalício. Fazer uma saudação também especial a todos vocês, professores de educação física, amigos, amigas que estão aqui nesta noite de quinta-feira, aqui nesta Casa de Leis, que é a Casa do Povo. Muito obrigado de coração. Gostaria de iniciar esse pronunciamento às autoridades que se fazem aqui presentes, professores e idealizadores do movimento CREFES Já. A todos e todas, boa noite. Boa noite. Mais forte, boa noite. Isso aí. Hoje é o dia de homenagem a todos os profissionais da educação física que contribuem para a qualidade de vida, o bem-estar social e a saúde da população capixaba. Mas quero também homenagear o movimento CREFES Já, que vem lutando incansavelmente pela independência e autonomia dos profissionais da educação, fazendo com que eles tenham um conselho regional no estado do Espírito Santo. Livre e independente, algo que ainda não foi possível se concretizar. Posso dizer que sou testemunha da luta de vocês. No dia 14 de julho de 2021, numa quarta-feira, recebi no meu escritório, em Bento Ferreira, uma equipe de profissionais, educadores físicos, representados pela professora e doutora Eliane e o professor Elde, no qual gostaria que fosse dada uma salva de palmas. Juntamente com o amigo Ademir Pasolini, que é um batalhador, um guerreiro nesta causa, que me apresentaram esse movimento. É a principal demanda de vocês, que é a instalação de um conselho regional dos educadores físicos no Espírito Santo. De acordo com o Estatuto do Conselho Federal de Educação Física, CONFEF, publicado no Diário Oficial número 237, seção 1, página 137,
a 143, em 13/12/2010, no artigo 62, os CREFs serão instalados, estruturados e orientados por um ato específico do CONFEF e segundo o critério da divisão do país em regiões que, em função do número de profissionais registrados e no pleno gozo de seus direitos estatutários, assegure funcionamento autônomo, equilibrado e regular, administrativo e financeiro. Nesse sentido, acolhi com muita satisfação e reconheci de forma legítima essa reivindicação de todos que hoje aqui estão para receber essa honrosa e merecida homenagem pelo que vocês representam para a sociedade capixaba. Como resposta, recordo que me prontifiquei a encaminhá-los até o governador Renato Casagrande, para que o governo do Estado também reconhecesse esse legítimo movimento. No dia 12 de agosto de 2021, numa quinta-feira, cumprindo com o compromisso assumido, estivemos reunidos no Palácio Anchieta, no gabinete do governador, onde realizamos a assinatura da moção de apoio à emancipação do Conselho Regional de Educação Física no Estado pelo governador Renato Casagrande. O Espírito Santo tem aproximadamente 13 mil profissionais registrados e até hoje não foi desvinculado, o que acho um absurdo, o Estado do Rio de Janeiro. Mas nós vamos chegar lá, pode ter certeza que nós vamos chegar lá. É importante dizer que o CREF 1, RJ/Espírito Santo, já há muito tempo não atende às necessidades dos profissionais de educação física do Espírito Santo, sendo lamentável que o distanciamento geográfico e as reais necessidades dos profissionais não tenham sensibilizado aos gestores do referido conselho, gerando um distanciamento e abandono do profissional de educação física do nosso Estado. Hoje, o Estado tem aproximadamente 90 cursos de educação física e tem níveis de maturidade técnica e profissional que são irrefutavelmente bastantes para atender aos interesses da sociedade capixaba e não condiz em estarmos vinculados ao CREF 1 Rio de Janeiro. Mas nós vamos mudar isso. Reitero e sou testemunha que o movimento CREFs já buscou toda a sociedade espírito-santense e conseguiu 152 moções de apoio, 157 cartas de apoio, 5.000 assinaturas de toda a sociedade, quase 1.000 assinaturas dos profissionais de educação física e 2.000
650 seguidores nas nossas redes. Sendo assim, continuarei apoiando este grupo de profissionais de educação física, defendendo os interesses da categoria com a independência de vocês. Repito, defendendo os interesses da categoria como a independência de vocês, com o Conselho Regional atuante que represente o interesse de vocês para que vocês atuem com mais autonomia dentro do Estado do Espírito Santo, proporcionando à sociedade mais qualidade de vida e saúde na prática dos exercícios físicos. Quero deixar bem claro para todos os profissionais de educação física, esse deputado, ele estará junto com vocês nas ações que a mim for delegadas. E se tiver dificuldade de ir a qualquer setor dentro do Estado do Espírito Santo, pode contar com o nosso apoio, porque nós estaremos juntos e eu não entro para perder, eu entro para ganhar e eu tenho certeza que nós vamos ganhar. Obrigado a todos. Fará o uso da palavra a professora universitária e presidente do movimento CREFES-JA, doutora Eliane Cunha Gonçalves. Bom, inicialmente, boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer pela presença de cada um de vocês, de toda a mesa presente e principalmente pela grande honra de estarmos aqui a convite e pela homenagem do deputado José Esmeraldo. É uma luta muito grande que nós temos desde o início do movimento. Mas primeiro a gente vai falar da importância da educação física. Nós somos a única profissão que promove a saúde da população. Saúde esta que quem tem alguma enfermidade sabe o quão ela é importante. Em tempos de Covid, em tempos de pandemia, percebemos o quão a saúde é importante para a nossa vida. Sem saúde, não há vida. Então, por sermos a única profissão que promove saúde, ela está entre as 5 profissões mais importantes do mundo. Importância essa que se dá a este profissional que conhece cada aluno, cada cliente, cada beneficiário seu, a partir do direcionamento do que é melhor individualmente. Muitos perguntam qual a diferença entre atividade e exercício físico. A atividade física é aquela que você movimenta o seu sistema músculo-esquelético com algum gasto energético. Isto é, varrer sua casa, ir atrás do ônibus, passear com o seu cachorro, ir à padaria a pé ou de bicicleta, de carro não vale. Tudo isso é atividade física. Caminhar no calçadão é uma atividade física. Mas a partir do momento que você vai caminhar a 6 km por hora, com uma frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto, determinando uma passada de, por exemplo, 6 minutos por quilômetro, isso quem faz é o profissional de saúde, o profissional de educação física. O profissional este que vai direcionar o que é melhor para a sua saúde. E com isso, ele mostrou e tem mostrado a sua importância. Todos os profissionais de saúde, com certeza, são importantes. Mas, a partir do momento que a gente promove a saúde, a gente também tem um patamar que é tão necessário para a sociedade,
E sendo assim, um conselho é para proteger a sociedade dos falsos profissionais e mostrar o quão é importante essa promoção de saúde. Vitória está entre as capitais mais ativas do país e, consequente, o Espírito Santo é um dos estados também mais ativos. Temos 78 municípios e, infelizmente, na atual gestão, nós temos 2 fiscais para todos os municípios. Então, aí a gente questiona, esses 2 fiscais seriam suficientes para quase 13 mil profissionais registrados hoje dentro do sistema do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, no qual nós fazemos parte? A história da educação física, eu vou começar a falar um pouco com alguém aqui que é muito importante nesse processo, onde com a Lei 9696/98, a gente teve início aos sistemas, e nós tivemos a professora Dice Correia, uma aqui das homenageadas, que teve nessa luta desde o início. Então, eu gostaria de solicitar uma salva de palmas por essa profissional que tem lutado pela educação física do Estado do Espírito Santo há 23 anos. Dia 1º de setembro, faremos 24 anos de luta. É uma luta árdua. Por que árdua? Porque a gente, para ser reconhecido, a gente precisa mostrar o nosso trabalho. E, infelizmente, como nós estamos atrelados ao Rio de Janeiro, muitas coisas que são vistas, elas poderiam ser modificadas. E, com isso, a população ser mais protegida, a população perceber o quão é importante ter um profissional que ele confie e que toda a população poderá fazer isso. Perceber se realmente aquele profissional que ele está buscando é registrado. Por quê? Temos inúmeras pessoas, né, porque a gente não pode chamar de profissionais, que eles não são registrados ou sequer têm uma graduação, licenciatura ou bacharelado. Como o deputado colocou, nós somos quase 90 cursos entre licenciatura e bacharelado no estado do Espírito Santo. Na região sudeste, nós temos 1.100 cursos de educação física. Porém, a gente ainda encontra muitas pessoas trabalhando perante a sociedade sem serem informadas. E essas pessoas podem lesionar ou até matar. Porque a partir do momento que a gente trata da saúde da população, o risco de óbito também é grande. Então, por isso, da sociedade precisar estar segura. E com o Conselho Regional no Estado do Espírito Santo, a gente busca essa melhora, esse direcionamento, essa proteção maior à sociedade. Então, vou pedir inicialmente, antes de que eu continue, que demonstre o vídeo de toda a trajetória do movimento CREF-ESJA. Por quê? Porque a gente iniciou um processo em 2019, nessa busca. O movimento começou em 2019, mas como foi pontuado anteriormente, a professora Dice está há 23 anos nesta luta buscando. E desde 2006, nós temos mais de 2.000 profissionais, sendo que os últimos conselhos foram instalados com menos de 3.000 profissionais. O último conselho, por exemplo, do Maranhão, foram com aproximadamente 2.500 profissionais. Hoje nós estamos com 12.777 profissionais pela nossa última busca. Nós temos praticamente 5, quase 6 vezes mais esse quantitativo. E por que não termos um conselho no e do Estado do Espírito Santo? Então, vou pedir para que os senhores observem o vídeo inicialmente sobre toda a trajetória do movimento CREF-ESJA.
Bom, a trajetória, como vocês viram, é uma trajetória bem longa. E muitos questionam por que buscarmos a sociedade. Se um conselho é para proteger a sociedade, por que não a sociedade solicitar a instalação de um conselho? E aí a gente se questiona. Se um conselho é para a sociedade e a sociedade solicita um conselho, por que esse conselho não pode ser instalado, se ele é para a sociedade? Então, foram muitas moções de apoio e cartas de apoio para o movimento CREF-S Já. Como vocês viram no vídeo, ele foi desde uma associação popular ao governador do estado do Espírito Santo, desde o deputado José Esmeraldo, aquela associação, por exemplo, lá em Aracruz, que nos traz muita honra de ter um vereador, por exemplo, índio. Então, o movimento, ele trabalha também com a diversidade. Muitas pessoas ali não puderam mais estar presentes no movimento por uma série de questões. E, inclusive, alguns deles estão aqui para serem homenageados, porque eles também fizeram parte da trajetória, mesmo hoje não estando na foto. Mas, graças a essas pessoas, é que nós estamos aqui. Foram os 30 primeiros que começaram o processo. E hoje, esse movimento se transformou nessa coisa tão grandiosa que leva desde o profissional de educação física a, por exemplo, um vendedor de picolé, quando ele fala que conhece o movimento CREF-S Já. Então, o movimento ele se transformou numa família. E essa família, a quem a gente abraça, a quem a gente se emociona nos momentos de alegria e de muita dor. Há 15 dias atrás, nós tivemos a perda do nosso grande amigo Vitor Ranges. Então, eu gostaria que cada um, quando pudesse, mentalizasse um pouco de energias positivas para o Vitor, para a Tatiana, que está aqui como a noiva dele, que foi uma pessoa que, infelizmente, foi embora. Mas a energia que ela nos traz nos fortalece cada vez mais de continuarmos a nossa jornada. E, além disso, nós gostaríamos de agradecer a cada um que ajuda no movimento, que não é um profissional de educação física. Desculpa se às vezes eu esquecer alguém, mas eu vou pontuando aqui cada familiar que nos ajuda, né? A gente tem esposas, maridos, que quando a gente não pode fazer alguma coisa, vão nos lugares e nos auxiliam. Ao Dr. Luiz Eduardo, advogado do movimento CREF-S Já, a doutora Fabiana, que nos auxilia com as redes sociais, a cada um, a doutora Débora, também advogada, ao nosso procurador, que veio a mãe dele, representando o professor Ângelo Vargas, numa luta incansável dentro do Conselho Federal pelo nosso movimento, e tantos outros que nos auxiliaram e nos auxiliam neste processo. E um deles é o deputado José Esmeraldo, aonde qualquer demanda que a gente necessita, ele se coloca à disposição. E também, em nome da sociedade, o Pasolini, que foi aquela pessoa que abraçou o movimento e a todo momento. Ele praticamente hoje é um profissional de educação física na luta por esse conselho. Nós somos 12.777, mas a gente pode dizer que a gente tem um homenageado, que é o Pasolini. Por quê? Porque a todo momento ele se sente honrado em estar participando do nosso movimento. Então, são essas pessoas, como Pasolini, doutor Luiz Eduardo, a própria doutora Selma, que nos auxiliou em várias situações, o doutor Luiz Eduardo, que fazem esse movimento também caminhar. Não são só profissionais de educação física. E, além disso, nós temos a OAB do Espírito Santo, com o doutor Gabriel, da Comissão de Direito Desportivo. Nós temos também outras instituições que nos auxiliam bastante, a própria doutora Maria Cristina, onde nos foi bastante solícita com o Ministério Público. Então, a gente abraça o movimento, ele deixou de ser somente um movimento de profissionais, ele virou um movimento realmente de toda a sociedade espírito-santense. Então, o que nós, em nome do movimento aqui, eu tenho a dizer é o nosso muito obrigado. E, para finalizar, eu inicialmente gostaria de convidar o professor Paulo Mansky
para entregar a nossa homenagem ao Pasolini, como gratidão a toda a sociedade espírito-santense. Como nós não podemos entregar um para cada, ele veio representando toda a sociedade. O movimento está sendo homenageado. Algumas pessoas só que puderam estar à frente, mas, na verdade, cada um está representando pelo menos 500 profissionais aqui à frente, porque o movimento não é da Eliane, não é do Fagner, não é da Fran, não é do Dr. Ângelo, não é da Dice, não é da Ana Cristina, do Helder, do Estevão, do Rony, do Paulo, do Cláudio Márcio, do Vitor Salamão, do Chico, do Carlos Magno. Levanta a mão se eu esqueci de alguém. Do Rodrigo. O movimento é de todos os profissionais do Estado do Espírito Santo. A gente, nessa busca, a gente vai em nome de todos os profissionais. Então, uma coisa que a gente sempre leva como lema, o que eu estou falando, eu não estou falando como a professora Eliane. Eu estou falando com quase 13 mil profissionais que estão junto comigo, que estão com a mesma voz, solicitando a instalação do Conselho no e do Estado do Espírito Santo. Por isso o nome CREF-ES já. E eu vou finalizar solicitando ao professor Helder, também numa luta incansável com a gente, a convidar o deputado José Esmeraldo, agradecendo por todo o apoio ao movimento CREF-ES já. Bom, encerro agradecendo. Obviamente, aqui é uma honra eu ter a minha mãe presente, o meu filho presente, mas a honra de ter pais, filhos, entes queridos, companheiros, companheiras, aqueles que estão na nossa luta e que, por vocês, nós estamos aqui lutando. Porque o profissional de educação física é aquele que luta incansavelmente. A gente começa a trabalhar quando muitos estão em pleno sono. A gente não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, e a todo momento a gente está buscando a saúde. Às vezes nós esquecemos a nossa, mas a gente quer o melhor da saúde da população. Muito obrigada e boa noite a todos. Para o seu pronunciamento, é convidado o presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB, Dr. Gabriel da Costa. Uma boa noite a todos. Quero agradecer a Sua Excelência, o deputado José Esmeraldo, pelo convite, a indicação feita também pela Eliane, do movimento CREF-ES já, por estar aqui presente. É a primeira vez que estou nessa tribuna de honra, na Casa do Povo, e isso me honra muito, deputado. Eu agradeço já desde já. Bom, a minha história com o movimento começou, inclusive, com o Helder, quando, em uma conversa simples, ele me contou toda a história e demonstrou como que o profissional de educação física estava sofrendo. E existe um livro que eu gosto muito, que é O Sol é para Todos, onde um advogado representa uma parte oprimida e pergunta para ele por que ele está defendendo. E ele diz, porque a gente só entende o problema do outro quando a gente olha pelos olhos dele. E a partir daí eu comecei a olhar com mais atenção a situação e em seguida encontrei o professor Ângelo Vargas, um homem excepcional, um profissional incrível, quem eu admiro, que me contou que estava como patrocinador desse movimento e como patrocinador me expôs toda a situação. Em seguida, em meados de junho,
o movimento procurou oficialmente a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Espírito Santo, para expor a sua situação em uma reunião oficial, declarou todas as situações. E nessas situações, nós podemos observar talvez uma das coisas que mais nos causou espécie foi a questão de só ter 2 fiscais para 78 municípios do Estado do Espírito Santo. Como se fiscaliza? E a saúde do cidadão, e a saúde da sociedade espírito-santense. Porque o profissional de educação física, como muito bem disse a senhora Eliane e também a sua excelência o deputado, ele é essencial, sem contar que o direito à saúde é um direito constitucional, é um direito que deve ser defendido a todos, é uma cláusula pétrea da Constituição, inclusive dever do próprio Estado de promover. Então, como é possível não dar isso ao cidadão? A saúde, a educação, porque também precisa-se de profissionais qualificados para poder ensinar àquele que está praticando a atividade física, para que ele não sofra uma lesão. E às vezes essa lesão não aparece no momento certo, ela vai aparecer muito tempo depois. E quem paga com isso é a própria sociedade. Cidadão com problema não trabalha, sem trabalho não gera renda. E isso é uma preocupação muito séria. Sem contar também que existe a importância do lazer. O esporte serve para o lazer. Ele é inclusivo. Ele serve para incluir pessoas. E se você não tiver esses profissionais capacitados que façam isso, com um conselho que dê a devida atenção a esses profissionais e à própria sociedade, nós não teremos nada. E isso é um problema muito sério. E o movimento CREFS-Já, quando nos procurou, nos municiou de vários documentos, de números, questões extraídas da própria transparência, apresentando soluções, porque é muito fácil querer dizer que quer mudar, sem apresentar a solução. E eles nos apresentaram a solução, eles têm um projeto pronto. E como uma casa aberta, como é a Assembleia, nós recebemos também um outro grupo político que pretendia a mesma situação. Esse grupo não sabia informar absolutamente nada. E também, para nossa surpresa, muito tempo depois, eles criaram uma seccional, inclusive, que confundiu muitos profissionais, achando que, de fato, havia emancipação do Rio de Janeiro e que não havia. Uma seccional com 28 conselheiros, sendo que o próprio estatuto, um desrespeito completo ao estatuto do próprio Conselho Federal e do Conselho Regional. Então, o que nos preocupa é que, será que existirá uma cisão correta com profissionais que realmente entendam a necessidade do Estado do Espírito Santo, da sociedade espírito-santense? E essa é uma atenção que nós devemos ter. É isso que o movimento faz, é isso que o movimento fiscaliza. E é uma luta, é um trabalho de formiguinha que deve ser feito com muito cuidado, como vocês estão fazendo. E essa homenagem hoje para o CREFS-Já é uma homenagem também para a sociedade espírito-santense, porque vocês estão fazendo aqui hoje a defesa da sociedade, a defesa da saúde. É essencial para a dignidade da pessoa humana. E é isso que vocês estão fazendo. E por mais que possam vir desafios, e isso vai existir sempre, o que a Assembleia Legislativa está fazendo hoje, o que a própria Ordem dos Advogados fez, é mandar uma mensagem para vocês e para todos os outros. É que vocês nunca vão caminhar sozinhos. Nós sempre estaremos com vocês e vamos apoiar, porque é justo, é um movimento justo, é um movimento que pretende o bem da sociedade espírito-santense. Não é um ou outro indivíduo, é toda uma sociedade. Então vocês estão de parabéns, eu quero agradecer pela presença aqui nessa tribuna e podem contar sempre conosco, porque estamos aqui para defender esse bem maior, que é o povo, é o cidadão do Espírito Santo. Muito obrigado. Fará o uso da palavra o diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Benedita Cardoso da Silva, professor Ramon Ferreira. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente é uma honra, estar aqui com todos vocês,
representando os profissionais de educação física que atuam na área escolar. Se hoje eu estou diretor de uma unidade de ensino, foram pelas minhas práticas educacionais na escola. E a gente precisa, eu tenho o dever aqui de dizer, de reafirmar a importância da educação física para os nossos alunos, para os nossos filhos, para toda a sociedade. Porque a educação física, ela visa um trabalho de um sujeito crítico, de um cidadão por completo. Não visa somente os conteúdos pedagógicos, visa a construção da cidadania, trabalhando as questões sociais, emocionais. Então, eu preciso aqui defender o nosso conselho, que seja ativo, que esteja aqui para proporcionar profissionais qualificados para poder proporcionar uma melhor educação física escolar para a nossa sociedade. E também que possamos brigar por melhores condições, porque um profissional qualificado e com condições adequadas de trabalho, ele vai fazer toda a diferença na vida dos cidadãos da sociedade. Obrigado. Para o seu pronunciamento, é convidado o conselheiro do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Guarapari, professor André Fonteboa. Boa noite a todos aqui presentes. É uma satisfação enorme estar aqui nesse dia. Agradecer primeiramente a Deus. Agradecer ao deputado José Esmeraldo, sempre atento à solicitação, aos assuntos referentes à sociedade civil espírito-santense, que se nós estamos aqui presentes é porque a sociedade do Espírito Santo quer esse movimento, quer a independência. E nós sentimos honrados, temos pessoas que é a voz do povo, como deputado, atento a essa demanda da sociedade e fazendo essa homenagem tão linda, gente. Muito obrigado, deputado. Quero também agradecer a minha esposa, que está ali presente, a Marcela, porque o movimento, como se tornou um movimento e acabou se tornando uma grande família. Nós começamos com reuniões para discutirmos o melhor para a sociedade, o melhor para os profissionais de educação física, e no final acabou uma grande família, os profissionais unidos. Então isso foi de fundamental importância. E dentro do movimento, nós somos todos tratados de forma horizontal. Não tem maior, não tem menor. Todo mundo está no mesmo patamar. Todo mundo querendo o melhor para a sociedade e o melhor para os profissionais de educação física. Tenho que ressalvar aqui também a mãe do professor Luiz Ângelo Vargas, uma pessoa de fundamental importância para nós do movimento. Eu não posso deixar de citá-lo, me emociono quando eu falo dele. Um professor que está, se tem o topo da educação física, o professor Ângelo Luiz Vargas se encontra lá. E ser solidário com a causa dos profissionais de educação física aqui do Espírito Santo. É uma pessoa que é referência não só no estado do Rio de Janeiro, nacional e internacional, e se preocupa com os profissionais, se preocupa com a educação física. Isso nos honra muito, isso nos dá muita força para estarmos lutando. Passamos por muitas dificuldades, sofremos muito, é muita luta, vocês não imaginam, mas vocês podem ter certeza que quando nós olhamos para o professor Ângelo Luiz Vargas, é a nossa força, é o nosso pulmão, é o nosso coração desse movimento. Uma pessoa que não tem o porquê estar lá quietinho no Rio de Janeiro, com toda sua vida já organizada e se preocupando e colocando a sua saúde em risco por causa da gente. Que ele veste a camisa, ele fica nervoso, vai para as assembleias. Então a mãe, que uma salva de palmas para a mãe do Ângelo Luiz Vargas. E nessa trajetória, a professora Eliane falou muito bem, é de muita luta, de muitas conquistas, muitas perdas, mas cada perda que vem, nós sermos mais fortificados. Quero também ressaltar aqui a nossa querida amiga Tatiana,
era noiva do Victor Rangers, o pai dele aqui presente também, um grande amigo, uma grande perda, nos emociona falar dele, porque quem era para estar aqui com a gente também. Então, se sintam também homenageados, vocês estarem aqui presentes, e o nosso movimento é muito grato por cada um. E também gostaria que, se possível, os profissionais de educação física aqui do movimento se levantassem, por favor, para também receber uma salva de palmas, que nós estamos aqui representando apenas uma parte. E apenas uma fala rápida, porque quando se fala de profissional de educação física, não é apenas falar do bem-estar físico, do bem-estar mental, como foi muito bem dito aqui, como ele pode ajudar, como ele pode também acabar com a saúde. Então, além desses benefícios físicos e mentais que nós podemos estar proporcionando aos nossos alunos, aos nossos clientes, também tem a parte financeira. Eu gosto de falar que o profissional de educação física, a academia, a atividade física é o melhor plano de saúde que existe. O que nós podemos fazer a longo prazo, ajudando a economia, ajudando o sistema tão deficitário do Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, economizando com consultas médicas, com exames médicos, o profissional de educação física impacta também nessa área da saúde. Porque todos já sabem, a pessoa que tem uma atividade física regular, bem orientada, a tendência dela é ter menos complicações de saúde com os passados anos. Então, com isso, a gente acaba desafogando também a parte da saúde no Brasil, economizando com exames, economizando com consultas médicas. E ser profissional de educação física é isso aí, é ser família, é ser um profissional que trabalha com amor. Muitas vezes não é tão reconhecido como ele deve ser, mas na área de saúde nós somos realmente profissionais que trabalham com a saúde, que visam o bem-estar de toda a sociedade. Aqui, o movimento do CREF-SJA é um movimento que tem um compromisso. Nós não queremos nada para nós. Nós estamos apenas representando a categoria. Nós queremos o benefício para a sociedade civil espírito santense. É fazer justiça. Como uma vez o professor Ângelo Luiz Vargas falou comigo, eu estou nessa causa apenas por justiça, porque é justo. Foi falado, teve conselhos que foram formados com 2.000 profissionais, nós somos 12.777, a última informação. Então, é uma causa justa, o Espírito Santo merece, a sociedade civil espírito santense clama por isso. Meu muito obrigado a todos aí. Encerrando a fase de pronunciamento, é convidado a fazer uso da palavra o advogado do movimento CREF-SJA e de clubes de futebol do país, Dr. Luiz Eduardo Barbosa. Uma boa noite a todos. Excelentíssimo senhor deputado José Esmeraldo, obrigado por essa homenagem, professora Eliane. Gostaria de começar aqui minha fala agradecendo a vocês, profissionais de educação física, porque vocês realmente cuidam da saúde da população. E é um trabalho que muitas vezes não é reconhecido. Eu conheço a realidade do profissional de educação física, muitas vezes oprimido pelas academias, sendo obrigado o jovem profissional a receber valores irrisórios como hora-aula. O professor Ângelo Vargas entrou em contato comigo. O professor Ângelo Vargas é um mestre meu, um exemplo na luta pelo direito. E ele me ligou e contou desse movimento. Me contou a história e o porquê da necessidade desse movimento.
quando ele me contou, eu fiquei horrorizado de não entender por que não havia esse conselho aqui. Para mim já havia esse conselho aqui. E eu fui estudar todo o processo para a criação de um conselho. E quanto mais eu estudava e indagava o professor, mais eu ficava revoltado com essa situação. Eu não sou nascido no estado do Espírito Santo, mas minha família paterna é toda do estado do Espírito Santo. Eu tenho vínculo afetivo e familiar até hoje. Desde que eu nasci, eu passo férias e frequento o estado. Todas as vezes. Eu venho para cá, eu não fico no hotel, eu fico hospedado na casa dos meus parentes. Então, todo esse movimento, conhecer as pessoas, fez com que eu tivesse uma gana cada vez maior de lutar pela obtenção e a criação, a independência do CREF do Rio de Janeiro e para obter junto ao CONFEF essa emancipação, essa criação, que na verdade não é emancipação, é uma criação, instalação. Amanhã teremos uma assembleia que estamos lutando para que seja analisado efetivamente o pedido para a instalação do Conselho no Estado do Espírito Santo. E essa luta, ela é árdua. Cada dia é uma batalha. Cada hora nós temos informações, temos que elaborar documentos. Já foram centenas de petições realizadas, centenas de reuniões, muitas vezes até 1h da manhã, meia-noite, com a doutora Eliane e com o professor Ângelo Vargas. Então, podem ter certeza, a dedicação e o trabalho que está sendo feito é total. E eu tenho certeza que em breve nós vamos ter a criação e a instalação desse Conselho Regional no Estado do Espírito Santo. Mas a briga maior, além da criação e da instalação, é com que o Conselho Federal indique os 28 membros do primeiro conselho, pessoas que estão no Espírito Santo, que fazem parte do movimento. Por quê? Porque são as pessoas que verdadeiramente lutam pela instalação. Não se pode admitir que pessoas oriundas do CREF, que é do Rio de Janeiro, porque o CREF é Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas toda a comunicação que é realizada pelo Conselho, ele exclui o nome do Espírito Santo. É só Rio de Janeiro. Então, é inadmissível que não sejam escolhidos como os primeiros membros desse Conselho para dirigi-lo, as pessoas que lutaram por esse direito, que são as pessoas do movimento do CREF, SJAR. Essas pessoas, elas se qualificaram, elas têm toda a qualificação, além da qualificação profissional, por terem se formado como professores de educação física e terem pós-graduação, mestrado, doutorado, eles ainda dedicaram durante 1 ano a assistir aulas nos finais de semana para terem a capacidade de gestão. Porque um conselho é uma gestão da coisa pública. As contas são auditadas pelo Tribunal de Contas da União. Não é simples ser um conselheiro de um conselho. Exige muita responsabilidade. E o que eu vi em cada um de vocês do movimento é a dedicação e a vontade de aprender e a querer melhorar em prol da sociedade espírito-santense. E estar aqui hoje, deputado, sendo um dos homenageados do movimento, me orgulha demais. Me orgulha porque receber uma homenagem na Casa do Povo em prol de um movimento que é justo, legítimo e que as pessoas visam unicamente o bem, é sensacional, é emocionante. Então eu me sinto muito emocionado de estar aqui hoje. E sinto triste de saber que existe do outro lado pessoas que usam de informações falsas, criam fake news para enganar a sociedade espírito-santense. Então hoje, essa justa homenagem
realizada, promovida por Vossa Excelência, só vem a demonstrar que todo esse movimento está fazendo a coisa certa. Então, gostaria de deixar aqui meu parabéns a todos vocês do movimento, a todo profissional do Espírito Santo, e tenha certeza, você profissional do Espírito Santo, que todo esse grupo, assim que for instalado o CREF no Estado, vai lutar por você, vai lutar para que cursos de aperfeiçoamento e formação sejam ministrados no Estado. Um conselho, ele não tem que ter dinheiro em caixa, ele tem que usar o dinheiro em prol dos profissionais, porque enquanto melhor a qualificação desse profissional, melhor vai ser o retorno que ele vai dar à sociedade. Então, eu gostaria de deixar a minha salva de palmas a todos vocês e parabéns por tudo que vocês realizaram até agora. Momento especial desta sessão solene. A partir de agora, o senhor deputado engenheiro José Esmeraldo fará a entrega das placas aos homenageados. Lembrando que no momento das fotos, os familiares que quiserem participar do momento das fotos podem ficar à vontade. A primeira homenagem é para Ana Cristina Souza de Araújo. Natural do Rio de Janeiro, moradora da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, graduada em Educação Física, pós-graduada em Treinamento Físico Desportivo para a Saúde e em Fisiologia do Exercício. Mestre em Educação, atua como personal trainer e como docente do ensino superior em cursos de pós-graduação Lato Sensu. André Lima Fonte Boa. Natural do Espírito Santo, bacharel em Direito, licenciatura plena em Educação Física, habilitação em Orientação Educacional, mestrado em Educação, doutorado em Ciência da Motricidade e doutorado em Educação Física. Perdão, deputado, não ouvi. Ângelo Luiz de Souza Vargas, representado pela mãe, senhora Selma Aragão. Ângelo é natural do Rio de Janeiro, bacharel em Direito, licenciatura plena em Educação Física, habilitação em Orientação Educacional, mestrado em Educação, doutorado em Ciência da Motricidade em Lisboa e doutorado em Educação Física.
Carlos Magno dos Santos Cavalcante. Natural do Rio de Janeiro, profissional de educação física com atuação profissional em fitness e saúde. Atua como docente no Espaço Magno Trainer. Cláudio Márcio de Souza. Natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Graduado em Educação Física pela UVV. É servidor público no município de Cariacica e atua como gestor público municipal. Débora da Silva Faria Borges Barbosa. Natural de Vitória, Espírito Santo, formada em Direito pela FDV, atua como advogada e advogada do movimento CREFES-JA. Dirce Maria Correia da Silva. Natural de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, formada em Educação Física, mestre em Educação e doutora em Ciências do Esporte. Membro da Academia Brasileira de Educação Física e delegada border da Federação Internacional de Educação Física e Esportiva, atuando como secretária da Seção Internacional de História da FIEPS e coordenadora da Seção de História Brasileira da América do Sul. Professora de Educação Física aposentada da Prefeitura Municipal de Vitória. Eliane Cunha Gonçalves. Nascida no Rio de Janeiro, concluiu pós-doutorado na União Europeia, doutorado no Chile e mestre em Ciência da Motricidade Humana no Brasil. Delegada Regional do Espírito Santo da Federação Internacional de Educação Física. Ministra palestras e cursos no Brasil e na América Latina. Estevão Henrique Loss. Nascido em Vitória, Espírito Santo, graduado em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício e em Treinamento Desportivo, atua como personal trainer com ênfase em saúde. O Estevão também vai receber a do colega Aridelson Honório Bianchi, natural de Rondonópolis, Mato Grosso, gestor esportivo do Rio Branco Atlético Clube. Fabiana Campos Franco.
Nascida em Vitória, jornalista, doutora em comunicação, pesquisadora internacional, docente há 23 anos, consultora e gestora de crise. Fagner Leovenir Bianchi Xavier. Natural de Guarapari, no Espírito Santo, licenciado em Educação Física, especialista em Educação Física Escolar e em Treinamento Desportivo, técnico de atletismo paralímpico, atua como professor de Educação Física na cidade de Domingos Martins. Franciele Malavasi. Nascida na cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo, formada em Educação Física, atua como professora de Educação Física na rede privada. Francisco Juliano Rocon Alvarenga. Nascido em Vila Velha, no Espírito Santo, formado em Educação Física pelas Faculdades Salesianas de Vitória. Atua como professor na área escolar e como professor de Aikido, Aikikai, é servidor público estadual do SESPORT. Gabriel Carvalho Costa. Natural de Vitória, no Espírito Santo, advogado, especialista em Direito Individual e Processual do Trabalho, mestrando em Direito Desportivo Internacional pela Universitat de Lleida, na Espanha, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Espírito Santo. Elder Lopes de Souza. Natural de Vitória, no Espírito Santo, profissional de Educação Física, pós-graduação em Fisiologia do Exercício, atua como preparador físico de futebol. Jean Carlos do Nascimento Antonioli. Nascido em Vila Velha, no Espírito Santo, licenciado e bacharel em Educação Física pela FAESA, com especialização em Fisiologia do Exercício e Psicomotricidade, acadêmico de nutrição, atua como personal e é empresário. José Adelino de Souza Mendes, representado por Luciana Ramos Teixeira Veríssimo. José é natural de Chapuri, no Acre, licenciado em Educação Física, atua como professor de judô da Praia Judô Clube em Vitória. Só um minuto, deputado. Luiz Carlos Salvadeu, representado pelo filho Thier Salvadeu.
Natural de Colatina, graduado em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Futebol pela UFRJ. Atua como professor da Prefeitura Municipal de Vitória e é instrutor físico dos árbitros da Federação de Futebol do Espírito Santo. Luiz Eduardo Guimarães Borges Barbosa. Natural do Rio de Janeiro, advogado, pós-graduado em Direito Desportivo, Direito do Trabalho e Processo. Membro e pesquisador do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ. Diretor-geral e vice-presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, sócio fundador da Bittencourt e Barbosa Advogados e Associados, com atuação profissional na área civil, desportiva e trabalhista. Maria Cristina Rocha Pimentel, representada pela senhora Micheline Lauré Biagioli. Maria Cristina, natural de Vitória, no Espírito Santo, bacharel em Pedagogia, especialista em processo civil e em políticas públicas. É promotora de justiça da Promotoria Regional Especializada em Educação, dirigente do Centro de Apoio de Implementação das Políticas da Educação do Ministério Público do Espírito Santo, integrante desde 2008 da Comissão de Educação do Grupo Nacional dos Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público Brasileiro. Paulo Souza Mansky. Natural de Vitória, membro da Associação Movimento CREFES-JA, empresário do setor de saúde e personal trainer. Graduado em Educação Física com aprofundamentos em treinamento desportivo e treinamento funcional. Ramon Vinícius Coutinho Ferreira. Natural de Vila Velha, no Espírito Santo. Formado em Educação Física com especialização em Psicomotricidade e em Educação Física Escolar. Professor de Educação Física da Rede Pública Municipal de Cariacica, no Espírito Santo. Atualmente atua como diretor da Escola Elvira Benedita Cardoso da Silva. Rodrigo Fernandes Lima Souza. Licenciatura plena em Educação Física, especialista na área escolar, professor da área escolar e personal trainer. Rony Vander dos Santos. Natural de Linhares, no Espírito Santo, formado em Educação Física, especialista em treinamento desportivo e Educação Física Escolar. Cursa docência no ensino superior. Atuou 13 anos no ensino superior e é professor em 6 escolas públicas. Atua também como formação de base no futebol e como personal trainer. Victor Anges de Souza Caetano, uma homenagem em memória. Victor é representado pelo pai, senhor Hamilton Sérgio Caetano. Milton foi natural de Itaboraí, no Rio de Janeiro, graduado em Educação Física e pós-graduado em Docência no Ensino Superior, professor universitário e professor universitário.
Victor Soares Salamon. Natural de Vitória, no Espírito Santo, graduado em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Atua como profissional de Educação Física em atendimento a idosos e grupos especiais, entre eles hipertensão, cardiopatia, Parkinson e câncer. Ademir Pasolini. Natural de Santa Teresa, no Espírito Santo. Servidor desta Assembleia Legislativa há 22 anos. Foi presidente da Federação de Vôlei do Espírito Santo, atuando sempre ligado ao esporte. João Sidney Rodrigues da Cruz. É natural de Vitória, no Espírito Santo, graduado e pós-graduado em Educação Física pela UFES e em Administração de Empresas pela FAESA, com pós-graduação na área. Professor concursado de carreira da Prefeitura Municipal de Vitória, tendo atuado na Secretaria Municipal de Esportes como chefe do antigo Serviço e Divisão de Educação Física. Foi também presidente da Federação de Remo do Estado do Espírito Santo, FEARES. É um dos idealizadores do projeto social Navegar, que assistiu gratuitamente centenas de crianças e adolescentes com aulas de vela, remo e canoagem. Encerrando a fase das homenagens, deputado, neste momento fará uso da palavra em nome dos homenageados o senhor Carlos Magno dos Santos Cavalcante. E em seguida, o encerramento desta sessão solene pelo senhor deputado engenheiro José Esmeraldo. Boa noite a todos. Eu inicio as minhas palavras agradecendo a Deus a oportunidade de estar nesta noite recebendo esta honrosa homenagem organizada com muito esmero e carinho pelo nobre deputado José Esmeraldo e o senhor Ademir Pasolini. É nada mais gratificante na vida de um homem do que o reconhecimento, não pela vaidade de ser reconhecido, mas pela afirmação coletiva de que os nossos atos tiveram aprovação majoritária em meio à imensidão que é a diversidade humana. A atitude de reconhecer e homenagear, portanto, é uma atitude de desprendimento e profunda demonstração de consideração e afeto. Esta atitude aumenta a nossa cumplicidade com esta Casa de Leis que representa magnificadamente a sociedade capixaba. Desculpa.
A atitude de um homem, em seu cotidiano, tem boa parte da sua convicção, mas seu contorno agrega pensamentos de cada um que com ele se importou durante toda a caminhada. Nobre deputado José Esmeraldo, palavra alguma pode descrever a gratidão que sentimos pelo devoto apoio ao movimento CREF-SJA. E gratidão é saber que todas as pessoas que cruzaram e que cruzam nosso caminho foram e são necessárias para a nossa evolução. Fazemos parte de um movimento legítimo que busca a criação do Conselho de Educação Física para o nosso Estado e terá por finalidade promover os deveres e defender os direitos dos profissionais da educação física e das pessoas jurídicas que neles estejam registrados, defendendo a sociedade e zelando pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos. Somos todos jovens, uns com 80, 70, 60, 50, 40 e até com 20 anos. Profissionais de educação física de todos os lugares do nosso Estado, norte, sul, leste e oeste, mas todos empenhados e buscando incansavelmente reparar erros do passado na gestão da nossa profissão aqui no Estado, com foco na valorização daquilo que tanto amamos, a educação física. Não aceitamos mais viver, conviver e assistir a permissividade em torno da nossa profissão. Estaremos sempre combatendo assintosamente a subversão dos valores morais que dificultam sobremaneira e de forma incontestável a assimilação dos princípios éticos. Não permitiremos que maus profissionais ajam sem refletir sobre os seus atos e, sobretudo, suas consequências. A ética, a moral e a justiça sempre serão nossos alicerces. A única maneira de termos um Conselho de Educação Física forte, unido, transparente, humanizado, democrático e que defenda os interesses da sociedade capixaba é fomentando parcerias com órgãos públicos, debatendo ideias de informação e da expansão da vontade popular. E isso o movimento CREF-SJA vem fazendo com maestria desde a sua criação. Assim como as grandes transformações de nossa história foram dolorosas, mas necessárias, acreditamos muito na postura da nova geração, uma geração de profissionais mais conscientes e mais consistentes, ávidos por recuperar, junto ao cidadão comum do nosso Estado, a credibilidade necessária para a criação não de mais um Conselho de Educação Física, mas sim do Conselho de Educação Física, CREF 22, que fará a diferença em gestão pública para a prevenção, promoção e proteção da saúde de toda a sociedade capixaba. Temos a missão e o compromisso de cuidarmos das pessoas. Seremos intransigentes na defesa da boa qualidade de vida dos nossos beneficiários. Nos irmanaremos a todos que, com sua convicção, venham a propor as grandes transformações em favor da nossa querida educação física. O que escolhemos para o nosso futuro afeta em muito a vida dos nossos descendentes. Nobre deputado José Esmeraldo, saiba da importância e apoio pelo senhor dispensado durante todos esses meses em prol deste projeto de mudança para todos nós, sociedade civil capixaba e os profissionais de educação física do Espírito Santo. Palavra alguma pode descrever a gratidão que sentimos pelo devoto apoio ao movimento CREF-SJA. E por fim, obrigado. E por fim, não gostaríamos de apenas dizer um obrigado. É muito simples. A gratidão que sentimos não poderia ser traduzida em apenas uma palavra. Nós somos gratos a todos aqueles que de alguma forma nos apoiou e nos ajudou nesta longa caminhada. Mas como faltam palavras para expressar com justiça esse sentimento,
Encerramos com muito obrigado, ou não, melhor. Não com um obrigado, melhor, um muito obrigado por tudo. Deus nos abençoe. Antes do encerramento pelo deputado, faremos uma errata aqui, tá, do currículo do senhor André Lima Fonteboa, onde se lê: o correto é natural de Guarapari, Espírito Santo, formado em Educação Física e em Fisioterapia pela Universidade de Vila Velha. Tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício e é mestrando em Gerontologia. Atualmente compõe o Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Guarapari, proprietário da Clínica de Fisioterapia e Treinamento Físico Guarapari Home Care. É professor universitário da Multivix e fisioterapeuta da equipe de futebol profissional do Rio Branco Atlético Clube. André Lima Fonteboa. Antes de encerrar esta sessão solene, eu queria fazer um agradecimento especial a todos os componentes da mesa, né, homens, e essa mulher brilhante, inteligente e muito competente. Meus parabéns, foi uma honra tê-los conosco, com esse deputado, aqui nesta noite, desta quinta-feira. Quero fazer uma saudação também especial a todos aqueles que receberam essa comenda, que receberam, né, essas homenagens tão importantes. É um reconhecimento do trabalho de vocês. E tenho certeza absoluta, poderemos fazer outras vezes, e me coloco à disposição, porque cada dia que passa a gente aprende mais um pouco, e hoje, com certeza, apesar dos meus 9 mandatos, eu aprendi mais um pouco aqui com vocês. Quero saudar também aos familiares que aqui estão presentes. Que bom que vocês hoje estão conhecendo este sodaliço, este plenário, aonde é discutido pelos deputados, né, estaduais e deputadas, os assuntos de interesse do nosso Estado. Por isso, quero agradecer de coração e dizer para vocês que nós estamos à disposição. Zé Esmeralda está à disposição, né, dessa causa justa, e que nós já nos somamos e vamos continuar, porque nós não entramos para perder, nós entramos para ganhar, e pode ter certeza disso, entramos para ganhar, porque a causa é justa. Quero agradecer de coração aos funcionários dessa Casa de Leis, que prestaram um brilhante trabalho, um brilhante serviço hoje nessa noite. Vou iniciar aqui pelo Felipe, cerimonialista. Ele foi realmente excepcional para com todos nós. Quero agradecer também a senhora, porque eu sou observador. Quero agradecer a essa senhora que trazia todas as comendas, que trazia aí para aqueles homenageados. Quero fazer uma saudação especial a ela, agradecer. Quero agradecer à televisão, a todos os amigos, todos os atores que participaram hoje aqui conosco brilhantemente. A rapaziada, a moçada, muito obrigado por vocês ter nos dado o apoio necessário. Tenho certeza que foi uma grande homenagem e está tudo, com certeza, dentro da sistemática aqui da Assembleia, no que tange ao setor da televisão. Quero agradecer aqui
ao meu amigo Pasolini, que eu estou vendo ele aqui atrás, amigo e irmão de fé, camarada, que tem 2 Pasolini, tem um Pasolini baixo e tem um Pasolini mais alto aqui, 2 amigos brilhantes. O Pasolini, ele tem feito, realmente, ele não é uma pessoa que está diretamente ligado a esse movimento tão importante. Então, e agradecer a vocês, não sei se eu esqueci mais alguém, mas se eu tiver esquecido, me desculpe, né, porque a gente também já está cansado, desde 7 horas que eu estou trabalhando. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Vou encerrar. Mas antes vou fazer um convite. Nós vamos tirar uma foto, e eu gostaria que todos vocês que talvez nunca tiveram a oportunidade de vir aqui, da parte aqui do plenário, da parte onde é feito os debates, né? Então eu gostaria que vocês todos, depois que eu concluir a minha fala, né, dos agradecimentos, eu gostaria que vocês viessem aqui para a gente tirar uma foto que é uma foto histórica. Nunca mais nós vamos conseguir tirar uma foto dessa, porque para botar todo mundo no mesmo lugar certinho, entendeu? Eu sempre falo isso, né? Então pode até tirar, mas, né? Então eu queria que, assim que eu encerrar a sessão, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores deputados e deputadas para a próxima, que será ordinária, segunda-feira, dia 14, às 15 horas. Está encerrada a sessão solene sem campainha.